Clube do Remo segue a sua preparação na pré-temporada e agora já tem mais uma competição confirmada para 2025, que é a Copa Verde. Só que dessa vez, cada vez mais desvalorizada. Vamos falar sobre o elenco do Leão para começar o campeonato paraense, além de outras notícias no nosso Giro do RemoCast. Salve, salve, galera que se liga aqui no RemoCast, Murilo Jatene na área. Vamos falar das últimas do Leão, mas antes disso, não te esquece de te inscrever no canal, já dá o like, tá aparecendo aqui embaixo também para tu hypar o vídeo. Isso é super importante porque o conteúdo chega para mais pessoas. Bora lá, Betinho, falar de tudo que aconteceu no Clube do Remo ao longo dos últimos dias? Vamos falar do Leão, a gente quer saber da galera também. Aproveita, já deixa aí nos comentários a tua opinião sobre os assuntos que a gente vai falar. E o primeiro, meu amigo Murilo, é a Copa Verde. Copa Verde que foi confirmada, né? Já temos aí os prováveis adversários, muito time de Série B, um campeonato interessantíssimo, mas desvalorizado. Parece que agora nem aquela vaguinha na terceira fase da Copa do Brasil vai ter. Já não era interessante financeiramente. Sem a Copa do Brasil, complicado, né, meu amigo? É, meu amigo, e até para encaixar, né? O calendário dela já é complicado, não tem um interesse comercial grande por essa competição. Você vê que não tem retorno nenhum, né? A Copa Verde ela deveria vir como uma solução inicialmente para os clubes do Norte, depois acabou se estendendo para os clubes do Centro-Oeste, agora está abrangendo até, agora não, né? Passou a abranger até os clubes do Espírito Santo. Então, ela acabou abraçando muita gente e nunca conseguiu ser interessante. A verdade é essa. Esse ano prometia, né, que ela tivesse um nível técnico bem melhor. A gente, salvo engano, são 7 clubes de Série B na competição, mas com o calendário apertado, sem retorno financeiro e agora até sem a possibilidade do atalho até a terceira fase da Copa do Brasil, é uma competição que ela, infelizmente, está fadada a acabar. Eu não vejo mais luz no fim do túnel para a Copa Verde. Se comenta que o presidente da Federação Paraense de Futebol tomaria a frente dessa competição junto à CBF para tentar transformá-la em algo mais atrativo. Não Mas, tem assim, força. tem que mudar muita coisa, né? A própria gerência dos clubes dentro da competição, ela tem que acontecer. Os clubes têm que ser mais participativos. Só que aí tu olha a maioria dos clubes Exemplo, todos com Pires Murilo, na mão. a exemplo do que acontece lá na Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste que Sim, depois de um tempo, a Liga dos Clubes que começou a exatamente. fazer esse projeto de Copa dar certo. De CBF mesmo e aparentemente Sim. FPF, não dá para esperar muita coisa, não. E assim, eu vejo muita gente falando, tem que se juntar com os clubes do Nordeste. Gente, esqueçam. Se não entrar retorno, se não tiver retorno financeiro, os clubes do Nordeste não querem. Vai ser, se entrar Remo e Paysandu na Copa do Nordeste, a visão deles é que é mais 2 grandes para dividir o que eles já têm, não para somar. E isso não vai acontecer. Então, a Copa Verde ela tem que ser reformulada, ela tem que ser repensada. A ideia dela que era para fomentar o futebol do Norte não existe. Não existe. Você não fomenta o futebol do Norte colocando o trem do Amapá para jogar um jogo nessa competição. Você não fomenta o futebol do Norte colocando o Porto Velho para jogar um jogo nessa competição. Ela tem que ser reestruturada. Ela tem que ser conversada com patrocinadores, mostrar um projeto de viabilidade. E os clubes têm que tomar frente desse negócio. Se depender da CBF, se depender da FPF ou de outras federações, eu acho muito improvável que esse campeonato ele tenha algum peso, assim, alguma relevância nacional, né? Vai cada vez mais. A Copa Verde começou com vaga na Sul-Americana, depois vaga na Copa do Brasil, Nem agora era nem isso tem sul-americana de mais. Então, verdade, assim, né? ela está cada vez mais morrendo. Não era Copa nesse Verde, formato atual. Era uma Sul-Americana que você começava ali com o confronto nacional primeiro, para depois você se direcionar para confrontos internacionais.
Como se fosse aquele pré Inclusive, que acontece. isso foi um dos processos para valorizar a Copa Sul-Americana, que hoje tem um peso que há, sei lá, 5 anos, 6 anos não tinha. Então a Copa Sul-Americana conseguiu se valorizar, hoje ela já tem patrocinadores mais fortes, já está no calendário oficial da Conmebol como uma competição regular, né? Os times têm interesse na participação, você vê os times jogando com força máxima, antigamente em fases decisivas, quartas de final, você via times colocando equipes alternativas. Então, a Sul-Americana, claro que é um outro patamar de campeonato, de organização, de equipes que disputam, mas a Copa Verde ela precisa ser repensada e, como eu disse, a depender da CBF e das federações, vai acabar. Vai acabar porque ele atrapalha as federações, porque ela se bate com os campeonatos estaduais, e ela atrapalha, pelo menos em algum momento, ela atrapalha o campeonato nacional, que é organizado pela CBF. Além do que, é mais custo para a CBF, né? Porque os clubes brigam para que seja pago o transporte e tudo mais. Então, isso também gera despesa para a CBF. Então, se continuar dessa forma, a tendência é que ela acabe mesmo. São 7 clubes da Série B na segunda fase da Copa Verde, primeira fase eliminatória jogo único, segunda fase também. O Remo está no grupo B3 e vai esperar o vencedor entre o Porto Velho e o Grêmio Sampaio, lá de Roraima. Depois, cruzamento, possivelmente, se passar, logicamente, né, com a equipe do Amazonas. Então, jogo mesmo contra time da Série B somente nas quartas de final. Aí sim, já ida e volta, segue aquele mesmo formato de outros anos da competição, só que agora, como o Murilo já tem disse, bem mais desvalorizada. Vamos ver qual vai ser o futuro da Copa Verde e se no ano de 2025 vai haver algum tipo de desistência, como já ocorreu em outros anos, em se tratando dessa competição. A aguardar aí a cena O dos próprio próximos Remo, capítulos, mas a galera pode deixar nos comentários aí a opinião sobre isso, sobre essa questão da Copa Verde, inclusive se acham que o Remo deve ou não deve jogar a Copa Verde, Murilo. Clube do Remo que continua treinando ali na sua pré-temporada e já podemos dizer que, de certa forma, temos um elenco reduzido, mas temos um elenco e o Remocast está aqui para analisar e para destrinchar esse elenco, agora com os reforços, vamos assim dizer, dos jogadores que já estão em Belém e possivelmente vão iniciar a temporada, que é o caso do Denner e o caso do Lucão. Tu já consegue formatar um time, extrair um time daí para uma estreia, Murilo? Ou tá cedo? não tem a menor condição de desenhar time para a estreia. Só para finalizar, o próprio Remo já disse que não vai disputar, que pelo menos o Tonhão deu uma entrevista em determinado momento dizendo que o Remo não disputaria a Copa Verde, né? E, assim, dá só prejuízo para o clube e ele estava propenso a não aceitar. As informações que a gente tem aqui, a CBF vai pedir para que o presidente da federação converse com os clubes, porque o Atlético Goianiense também já se manifestou em determinado momento dizendo que não disputaria, o Cuiabá também, o Vila Nova eu não lembro se já se manifestou, mas assim, alguns dos principais clubes dessa competição já se manifestaram dizendo que não disputariam uma competição. Tá? Então, aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque a gente pode ter mudanças drásticas aí nessa competição. Quanto ao elenco, né, meu amigo Beto? Não dá nem para dizer que já é uma pré-temporada, né? É uma reapresentação depois de alguns dias. A gente vai ter recesso aí por conta das festas de fim de ano, Natal, Ano Novo. E eu não sei se já dá para considerar uma pré-temporada. O nosso preparador físico já deu entrevista falando que ele tem conhecimento que não vai ser um grupo tão extenso, então a preparação física vai ser um fator preponderante para o sucesso na temporada que vem. Eu imagino que ele já vai começar a trabalhar essa galera aí, mas fica difícil, né, Beto? Até porque eu não vi
até agora o clube divulgar calendário de recesso, de final de ano, essas coisas. Mas assim, é muito difícil tu fazer um trabalho físico tendo que parar, até porque Natal e Ano Novo vai cair no meio da semana, né? Então, de repente, você faz aquela tua preparação física ali, e aí chega ceia de Natal, ceia de Ano Novo, drinks, Dá brindes, praticamente duas o cara, semanas. É camarada, praticamente 2 semanas de recesso que vai de ter. farra, Deve parar ali pelo duas dia semanas de 20, farra. dia 21. Isso, e deve se reapresentar muito possivelmente como é dia de semana no dia 2. Isso, Murilo, olha essa. Dia 2 devem chegar os jogadores que não estão aí nessa lista, que é o caso do Marcelinho, que é o caso também do atacante Maxwell. Mas esses jogadores que chegam no dia 2, né, ainda vai ter o período de exames médicos, readaptação, dificilmente vão estar em condições para a estreia. Então a gente está numa situação, viu? Não dá para estimar um time para a estreia, mas muito possivelmente vai sair daí. Tem muita gente ainda para chegar, né? Eles falaram que vão trabalhar com 28, 30 jogadores. Aí a gente tem o quê? Ainda tem iminência do Jonilson sair, né? Do Jonilson ser emprestado. Cadu tá voltando de lesão, Thales está voltando de lesão. Não tem como ter nenhum tipo de prognóstico aí. A tendência é que Rangel no gol. Não sei se o Thales começa na lateral direita, o Remo vai trazer mais um lateral, né? E de repente um lateral que a gente espera, pelo menos, que seja um lateral que tenha atuado aí na Série B de forma regular. Tem o Marcelinho, né? Que o Remo contratou da Chape. Tem o Marcelinho, que jogou na Chapecoense. Então, acredito que ele que vai ser o lateral titular. Não se apresentou porque o clube está respeitando aí o período de férias do jogador. Então, ainda tem mais esse detalhe de jogadores que disputaram a Série B, eles precisam de férias. E aí, Beto, uma coisa que eu queria chamar a atenção é a estreia do Remo, né? Ela está prevista, se não me engano, dia 18 ou 19 de janeiro, é 18. isso? 18 de 18. janeiro contra o São Francisco no Mangueirão, cai num sábado. Perfeito. Se o Remo se apresentar dia 2, é uma quinta. Então, representa dia 2, 3 trabalha, 4 vamos dizer que trabalha. Não sei se vão trabalhar no dia 5, domingo. Do dia 2, dia 6 é uma segunda-feira. Vamos dizer aí que eles vão ter 2 semanas e meia cheias de trabalho. Eu acho que efetivamente essa vai ser a pré-temporada do Remo. Então é um período muito curto de preparação. Período curtíssimo. Isso que eu estava comentando. A gente vai Desafio ter para o preparador físico, né? Que um inclusive vai desafio para preparador receber físico. grupos diferentes. E uma outra coisa, Murilo, tem 7 garotos da base que estão mesclados nesse elenco, treinando. Então a gente ainda não sabe se algum pode ou não ser aproveitado. Historicamente, o Remo tem revelado alguns jogadores, mas neste momento agora, lembrando, o Clube do Remo foi campeão da Taça Brasil de futsal sub-20, tem jogadores do sub-20, tanto do futsal quanto do campo subindo. Negócio do início da temporada, Murilo, vai ser aquela coisa curta. Quem esperava uma boa pré-temporada para tá ali a ponto de bala no início do Parazão, vai ser complicado, viu? A gente já tem um prognóstico aí, pelo menos. Esse começo vai ser um sufoco. O meio promete. Vamos contar aí com um bom trabalho do nosso preparador físico, do NASP, porque normalmente quando você tem um preparo físico que não tem o tempo adequado, soma com os gramados pesados do Parazão, muita chuva, a gente vai ter Início de provavelmente temporada também. início de temporada, muita gente voltando de inatividade, que é da temporada anterior, mas também a gente tem muitos jogadores que estão vindo, por exemplo, o Denner está aí há alguns meses sem atuar, o Thales está alguns meses por lesão sem atuar, o próprio Canu, que é o Cadu da base, está alguns meses sem atuar. Então, a gente provavelmente terá algumas lesões musculares nesse começo de temporada. Vai ser um desafio grande, tá? Não é exclusividade do Remo, é importante a gente dizer isso, mas será um dos desafios do Leão, principalmente nesse começo de temporada. Uns recados finais para a gente fechar com chave de ouro aqui esse conteúdo do RemoCast. Murilo, parece que vai ter um festejo bom lá pelos lados
do Bainão. Na verdade, não vai ser no Bainão, né? Mas vai ter uma festa boa aí, que a galera pode comparecer. Isso aí, vai ter o terceiro festival gastronômico do Clube do Remo, na Brasa, né? Lá na sede social do Clube do Remo, na Avenida Nazaré. Eu fui no segundo, foi muito bacana. Choveu muito, e mesmo assim o festival foi um sucesso, né? Apesar das dificuldades. Foi um festival bem bacana. Nesse, infelizmente, eu não estarei presente, mas eu acho que é sempre uma oportunidade. O pessoal reclama às vezes porque o clube está fazendo algumas coisas, quer contratação. É importante a gente dizer, o clube ele é um clube social também, né? O Remo ele tem a vida social dele e é importante que ele mantenha esse tipo de atração de forma tradicional até, porque o clube tem associados, torcedores, claro, mas associados do clube. Então é importante ter esse tipo de movimento. Como eu disse, eu fui no anterior, achei bem bacana, e essa é a tendência que seja bem legal também. E teremos também o lançamento do terceiro uniforme. Aí é aquele calendário maluco da Volt, né? Da Volt e do Remo. O Remo tem muita responsabilidade nisso. Que é um terceiro uniforme que inicialmente era para ser da temporada atual, mas como ele está sendo lançado agora, vai ser dito que é o terceiro uniforme da temporada de 2025. Na verdade, a gente entende que ele é o terceiro uniforme da temporada 2024. A gente já teve isso com o lançamento daquela camisa verde em 2022, que era para ter sido lançado lá atrás para o Remo usar na Copa Verde de 2021, que foi campeão. Só foi lançado lá no começo de 2022. A gente teve com aquela camisa roxa, em homenagem à Belle Époque também, foi utilizada durante o Campeonato Paraense Essa eu tenho. de 2023. E agora a gente vai ter o lançamento desse terceiro uniforme aí, que pelo que eu escutei, o uniforme vai ter relação ali com a COP30, meio ambiente, Amazônia. Então essa vai ser mais ou menos a pegada. Não sei se estou dando spoiler ou não lembro agora se o clube chegou a divulgar isso, mas a pegada vai ser mais ou menos essa é a temática. E vamos ver, né? Se caso você veja isso depois do lançamento da camisa, fala aí se tu gostou ou não. Do terceiro manto do Leão. Por falar em manto, não esqueçam, tem o nosso desafio, a promoção dos 5.000 inscritos. Então já sabe, te inscreve no canal, compartilha o Remocast com todos os teus amigos, com as tuas amigas. Deixa o like aqui nesse conteúdo, deixa o teu comentário. Quando a gente alcançar 5.000 inscritos, vai sair um manto do acervo do Manto Azulino para a gente sortear aqui na comunidade do Remocast. Valeu, galera. Até a próxima. Saudações azulinas.